A protagonista de hoje é Luciana Herrmann, diretora regional de comunicação da Nissan para a América Latina. Uma mulher que percorreu um caminho inspirador dentro de um dos setores mais desafiadores e masculinos do mercado, o automotivo. Luciana tem mais de 20 anos de atuação na área e uma carreira marcada por experiências internacionais na Venezuela, no Japão e no México, onde mora hoje. Além de comandar a estratégia de comunicação da montadora em todos os países da América Latina, ela também é uma voz ativa no Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa, com foco especial no desenvolvimento de talentos femininos. Inclusive, é uma das autoras de um livro que se chama justamente Protagonistas e conta com a colaboração de mais 64 mulheres. Em 2024, Luciana se tornou a primeira brasileira reconhecida como mulher de valor pelo Prêmio Internacional Women's Worldwide Car of the Year, um reconhecimento para poucas no mundo todo. Muito bom ter você aqui, Lu. Um prazer que você está no nosso quadro. A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Luciana Herrmann? Como é que você se define? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. E eu, Luciana Herrmann, a primeira de uma família de 4 irmãs, brasileira. Todas mulheres, então já nasci puxando a fila. Brasileira, digo que multicultural, porque tenho cidadania alemã também, moro no México, minha vida é muito conectada com os outros mercados. Tenho mais de 20 anos, como você falou, no segmento automobilístico, mas eu tenho mais de 30 em grandes corporações, um orgulho muito grande, uma carreira dividida entre áreas comerciais, área de marketing, área de comunicação, onde eu me desenvolvi nos últimos anos. E tive uma oportunidade muito grande de desenvolver também uma trajetória internacional já bem consolidada, são mais de 10 anos morando fora do país e levando um pouco dessa cultura brasileira também para outros mercados. É uma trajetória bem interessante, com mais tempo à frente da indústria automobilística realmente, mas um prazer enorme poder representar o Brasil nesse segmento. Você passou por vários países, várias culturas, várias funções. Como você consegue trazer isso tudo para a nossa cultura? Você, de fato, lidera ali a comunicação de todos os países da América Latina, mas passou por isso tudo. Como foi essa experiência, os maiores desafios? O que você trouxe para hoje, para a sua liderança de todas as culturas e todos esses países? É muito interessante essa pergunta, porque a primeira experiência que eu tive internacional foi justamente num país bem diferente, que a gente tem pouco conhecimento de pessoas que tiveram a oportunidade de ir para lá, que foi a Venezuela. Eu digo que foi uma prova que eu fiz quando eu estava em outra empresa na indústria automobilística, uma das maiores aqui no Brasil, e me abriu a oportunidade internacional para poder fazer o lançamento de 2 produtos e o reposicionamento da marca naquele país. E a marca, naquele momento, lá, representava 40% de mercado. Então, eu tive essa oportunidade internacional, eu não tinha isso como parte dos meus planos, mas aconteceu o convite, eu resolvi me desafiar e conhecer o que era uma experiência internacional, assim, para valer, profissional. Fui muito apoiada por meu recém-marido na época e foi um grande sucesso. Eles adoraram ter a oportunidade de conhecer alguém que vinha de fora e que trazia novas experiências, aprendizados e que ajudou o time a conectar e a integrar todas as partes da comunicação ou do marketing que a gente fez na ocasião para poder lançar esses novos produtos e reposicionar a empresa, e foi muito bem sucedido. Eu volto para o Brasil e fui promovida. A partir desse momento, eu vi a importância de a gente também estar aberto para novas experiências, para novas oportunidades. Principalmente internacionais? Como? Principalmente internacionais? Principalmente internacionais, né? Porque além do conhecimento profissional que você ganha, é um conhecimento pessoal também bastante valorizado. Você conseguir se adaptar numa nova cultura, estabelecer uma rede de networking, aprender sobre a forma de negociar, a forma de se comunicar, a forma de se posicionar em outros mercados, é algo extremamente valioso e que eu trago para mim hoje, para o lado profissional, de uma forma assim, bem positiva, porque esses 10 anos também depois me deram a oportunidade de morar no México e no Japão, um mercado que eu jamais imaginava ou colocava nos planos de carreira poder viver, mas tive essa oportunidade, cresci muito
E graças a essa experiência, eu voltei para o México na ocasião, promovida a diretora de comunicação. E mais recentemente fui promovida a diretora de comunicação para a América Latina. Então, desde 1 ano e meio que eu estou nessa posição América Latina, onde eu estou na Nissan e trabalhamos com 39 mercados diferentes. É um aprendizado constante, é um jogo incrível de estar sempre atento às notícias, conectado com pessoas e, para mim, isso é muito valioso. É impressionante, porque são 39 mercados, alguns completamente diferentes. Vamos voltar lá atrás, falar do Claro. Japão, porque muitas pessoas têm o Japão, assim, um sonho, talvez conhecer o Japão ou morar no Japão. O que o Japão te ensinou que você traz até hoje com você? Existem algumas coisas muito características do Japão, completamente diferentes da nossa cultura. Desde a forma, o respeito que ele tem pelas pessoas, o cuidado no trato da experiência dos clientes. Existe uma expressão até que a gente usa muito na própria Nissan, que é uma empresa japonesa, de origem japonesa, que é o omotenashi, que é justamente esse cuidado na experiência com o cliente. Quem já teve a oportunidade de ir para lá pode seguramente falar um pouco sobre isso, sobre a forma, o cuidado que eles têm no trato com o cliente, desde os detalhes, a embalagem, a forma de se comunicar. Tudo é uma expressão do que é a cultura deles, muito interessante. E um outro aspecto muito curioso também do que eu pude vivenciar lá se chama nemawashi. O nemawashi é a forma de fazer negócio deles, que significa o seguinte: você vai para uma reunião de negócios, basicamente a decisão já está tomada antes. Por quê? É feito todo um trabalho de relacionamento com todas as partes ou áreas diferentes envolvidas no negócio, em que o seu projeto, a sua ideia é exposta e ela é debatida. Então, quando chega no momento final de decisão, praticamente essa ideia já está tomada. Então, só assinar o contrato. É só assinar o contrato. Então, são muitas experiências, vivências interessantes que o Japão proporciona. Para quem não teve oportunidade de conhecer ainda, mesmo no lado pessoal, vale a pena ir para conhecer e coisas que a gente pode incorporar também no nosso dia a dia. Então, sou muito grata por essa experiência. Como adaptar a narrativa de uma marca global para esses 39 mercados que você lidera? É bem interessante, um jogo diário de negociação, porque nem sempre é tão simples, né? Uma das coisas que eu acredito muito na comunicação é aquela questão de você pensar globalmente, mas atuar localmente, porque é necessário, independente de ter uma visão de negócio mais ampla, mais global, olhar também para a cultura local, para o que acontece em cada mercado, para ver se aquela visão se adapta com aquilo que está acontecendo no mercado localmente, porque nem sempre tem uma conexão direta. E o papel da comunicação é justamente esse, né? A gente conseguir conectar todas as pontas e dar uma coerência, dar um sentido para aquelas histórias, para aquela narrativa que nós fazemos percorrer quando nós estamos contando algum case, lançando um produto ou contando alguma situação do negócio também. Como é que está o momento atual da Nissan aqui no Brasil e como você usa a comunicação para lidar com o público e com os próprios funcionários da Nissan? Nissan no Brasil está vivendo um momento bastante particular e nós estamos muito contentes agora, porque justamente em novembro de 2023 a empresa anunciou um investimento de 2,8 bilhões de reais aqui no mercado brasileiro, para o lançamento de 2 SUVs, um deles que está sendo revelado agora, inclusive, que é o novo Nissan Kicks, que vem totalmente remodelado, mais forte, mais potente. E comemoramos também 11 anos da fábrica em Resende, produção local, com a contratação de 400 funcionários para trabalhar nesse projeto do Kicks. Estamos numa fase de comemoração, apesar de tudo que está acontecendo no mercado em geral, né? É uma fase grande de transformação, de inovação, que as empresas precisam estar muito flexíveis. Mas estamos num momento positivo para a marca.
Você atua no Comitê de Diversidade da Nissan e você também é uma das autoras do livro Protagonistas, que tem outras 64 mulheres. Eu sou uma delas, dessas mulheres desse livro Protagonistas, que tem inclusive o nome aqui do nosso quadro. Qual é a importância? Por que é tão importante abrir caminhos para outras mulheres, outras executivas? E queria que você trouxesse aqui para a gente o que você conta no seu capítulo. Primeira mão. Então, primeiro sobre o Comitê de Diversidade, é uma oportunidade muito interessante que eu recebi, uma incumbência que eu recebi depois desses 20 anos de indústria automobilística. Fui convidada para organizar o Comitê de Comunicação de Diversidade no Pilar de Talento Feminino. Isso começou no México, agora já é uma atuação na América Latina também. E a partir do estabelecimento desse comitê, eu tive a oportunidade de desenvolver políticas, de criar uma escuta ativa para entender as necessidades, o que era necessário para poder desenvolver muito mais o potencial das mulheres nesse segmento e quais eram as barreiras que as mulheres enfrentavam para poder entrar nessa indústria. O primeiro passo foi justamente conseguir educar as pessoas para entender um pouco sobre as necessidades, que era algo que não se fazia anteriormente. Então, conseguimos fazer treinamentos, criar políticas que permitiam que as mulheres pudessem trabalhar na empresa de uma forma tranquila, sem medo a ser repreendidas, sem medo a poder contestar alguma situação que acontecesse. E, a partir daí, nós conseguimos construir assim, um trabalho muito bacana para a Nissan. Isso começou no México, teve no Brasil e agora é um comitê em toda a região, né, como eu falei. E a partir dessa oportunidade, eu comecei a entender muito mais do assunto, a necessidade de falarmos sobre isso e poder construir uma relação de demonstrar para o mercado que a indústria automobilística não é só uma indústria masculina, tem muitas áreas interessantes para as mulheres dentro dessa empresa, desde oportunidade de trabalhar na produção, e eu te dou um claro exemplo de resultado desse trabalho. Aqui no Brasil, a Nissan já passou de ter 9% de mulheres na produção para ter mais de 20%. Então, nós andamos pelas fábricas e conseguimos ver mulheres atuando na linha de produção, assim como vemos mulheres participando nos comitês de tecnologia, nos comitês de administração, de finanças, em cada um dos segmentos. Né? E somos muito orgulhosos até porque na parte de estágio, por exemplo, nós temos 52% de mulheres. Olha! Através desse trabalho surgiu a oportunidade de lançar o livro, primeiro um livro lançado em 2023 e agora a oportunidade de lançar um novo livro contando a história, a minha passagem pela indústria automobilística, que é muito relacionada também à forma como eu controlei a minha vida pessoal e eu pude também dar um sentido para a minha vida profissional através desse aprendizado. Não vou contar mais, porque senão ninguém vai comprar depois. Mas eu li seu capítulo. Então fica muito óbvio que é absolutamente necessário que você tenha apoio e apoio dentro de casa para conseguir voar longe, certo? Sem dúvida, é fundamental. E é uma parte do que eu conto realmente, que eu consegui, na minha família, criar uma relação de apoio, de suporte, que foi fundamental para poder desenvolver, inclusive, a carreira internacional. Ficar 10 anos fora, isso é graças a toda a rede que eu consegui criar junto à minha família e apoio que eu tenho deles para poder levar adiante essa jornada. Você foi a primeira brasileira a receber o Prêmio Mulher de Valor. É um prêmio internacional, tem pessoas que votam ao redor do mundo inteiro. O que esse prêmio representa ou representou para você? Você ganhou no ano passado. Isso, foi o prêmio do Worldwide Coach, um prêmio organizado por jornalistas do segmento automobilístico. É um prêmio que tem 2 anos e agora no segundo ano eu tive a oportunidade de ser reconhecida, a primeira latino-americana reconhecida por essas jornalistas, justamente por esse trabalho que eu tenho feito junto ao Comitê de Diversidade, junto a ser uma voz em demonstrar para outras mulheres que é possível sim nós termos uma carreira de sucesso, é possível
sonhar alto. Então foi uma honra enorme quando eu fui primeiro recomendada, já comemorei muito de saber que o trabalho que eu vinha fazendo, além de toda a experiência no automobilístico, né, a gente poder consolidar a carreira em um determinado ponto também é muito interessante. Ser reconhecida naquele momento foi algo, para mim, uma honra enorme. E ainda ser brasileira, reconhecida por esse prêmio, um reconhecimento em dobro. A comunicação corporativa, ela passou por grandes transformações nesses últimos anos. Quais são as grandes mudanças que você destaca para a gente e o papel de uma diretora como você, de comunicação para todos os países da América Latina nessa comunicação? Eu acredito que evoluiu realmente muito nos últimos anos e necessário, né? A comunicação passou a ser menos uma área de suporte, muito mais uma área estratégica, porque atualmente a comunicação é fundamental no sentido de construir cultura, construir confiança, construir reputação e ajuda a conectar todas as pontas da empresa. Uma empresa que tem uma visão precisa saber como comunicar adequadamente nos diferentes canais, através dos diferentes executivos, qual é essa visão? E se o mercado não entende, se as diferentes audiências não entendem aquilo que está sendo comunicado, muito dificilmente a empresa conseguirá se posicionar bem, não só junto aos colaboradores, mas também com o público externo. E esse papel da comunicação também, frente à criação de cultura da empresa, ganhou uma relevância ainda especial nos últimos anos, né? Com toda a transformação, com as inovações que nós estamos vivendo, cada vez mais as empresas precisam adotar esse papel de ter uma comunicação interna bem estruturada, que cria para os funcionários a oportunidade de se expressar e também se conectar, sobretudo, para poder estabelecer melhor as relações entre as áreas, para poder se posicionar muito bem como profissional e como empresa. O que não pode faltar numa liderança de impacto, independentemente do país ou da cultura, da região? Em primeiro lugar, eu diria, é interessante, porque a gente fala muito de comunicação e as pessoas pensam em comunicação no se expressar. Eu gosto muito de pensar na comunicação um passo antes, que é o saber ouvir. Então, uma liderança de impacto, em primeiro lugar, tem que saber ouvir, tem que ser uma escuta ativa para poder entender as necessidades do seu público, das suas diferentes audiências e assim poder causar uma comunicação de impacto. Já quando a gente pensa em uma liderança de impacto, realmente, eu diria que além de conhecer da sua área técnica, ter experiência em diferentes empresas, é necessário também inteligência emocional e ter o lado de fator humano muito bem desenvolvido, porque cada vez mais as pessoas precisam realmente ser vistas por esse lado humano e ter um trato também adequado. As empresas que conseguem, os líderes que conseguem enxergar isso e transformar suas empresas para fazer com que os profissionais se sintam à vontade, se sintam felizes trabalhando nela, podem voar muito alto. O que você falaria para a Luciana de 20 anos atrás, antes de entrar nesse setor automobilístico, se você pudesse, um conselho que você pudesse dar para ela lá atrás? Eu acredito que eu falaria, não tenha medo, em primeiro lugar, porque o medo, acredito que no começo da carreira foi uma constante, assim, e pensar no que eu poderia enfrentar, como eu me enfrentaria, o que poderia acontecer. Talvez se preocupar menos com esse lado e buscar sonhar alto. Tem algo que eu me lembro do começo da carreira que foi muito interessante, me marcou. Um headhunter, em determinado momento, de uma empresa muito reconhecida aqui no Brasil, me perguntou aonde que eu queria chegar. Se eu já trabalhava alguns anos no mundo corporativo. Ele me perguntou, o que você pensa ser no futuro? Eu falei, uma gerente, né, de alguma multinacional. Ele falou, por que gerente? Porque eu acredito que é uma boa posição. Daí ele falou, e por que não um presidente? Então ele me colocou ali algo que naquela época eu não tinha me questionado, né? Você achando que você estava sonhando alto. Achando que eu estava sonhando alto, mas ele com aquilo demonstrou para mim que a gente pode e deve sonhar alto. Não necessariamente você tem que chegar lá,
mas o importante é você ter um norte, ter uma visão para você poder ir pouco a pouco alçando esses voos, essas jornadas mais longas para chegar onde você quer. E nesses 20 anos, claro, evidentemente, nesse setor que é tão masculino, já foi mais, como você bem colocou, mas ainda é. Quais foram os maiores obstáculos pelos quais você passou? E em vários momentos eu imagino que você tenha entrado numa sala onde você era a única mulher, por exemplo. Você teve que se masculinizar em algum momento? Não. E acredito até que essa é uma preocupação que as mulheres não deveriam ter, né? Mas algumas tinham lá atrás, né? Existe esse estigma, mas eu acredito que o mais importante é você estar muito bem preparada, né? Entra numa sala de reunião, num board de executivos. Vai preparada, leve boas perguntas, estude os assuntos e, do seu jeito natural, com o seu estilo, trata de se posicionar também. Pode não ser tão fácil, né? Mas acredito que com conhecimento, com experiência, nós encontramos a forma de fazer isso. Sem dúvida. E quais são os conselhos? Você falou o conselho que você daria para a Luciana lá atrás. E os conselhos que você daria para uma mulher jovem que está aqui nos ouvindo e que almeja chegar no cargo que você está ou em algum cargo parecido com esse? O que ela deve fazer? Primeiro lugar, invista em você mesmo e na sua educação para que você, logo no começo da carreira, possa acumular o máximo de aprendizado possível. Isso eu acho a base, para mim, acredito que é a base de tudo. Outras línguas? Outros idiomas, sem dúvida. Ter o seu passaporte sempre preparado, porque nós nunca sabemos as oportunidades que podem aparecer. E um outro ponto muito importante que eu acredito que nos dá segurança para poder nos manter, independente de qualquer pessoa, é investir em economia, saber investir financeiramente, realmente aprender um pouquinho sobre os conceitos, guardar dinheiro e saber investir bem esse dinheiro. Para mim, isso eu tinha muito interesse por finanças, eu até queria, em um determinado momento da minha carreira, trabalhar em banco, mas não fui e acabei desenvolvendo esse outro lado, aprendi a investir desde muito pequena e isso me deu segurança e respaldo posteriormente para poder tomar as decisões da minha vida e terminei, assim, tendo a oportunidade de poder decidir aquilo que eu queria, né? Continuar mais tempo fora do país, voltar, poder ir para o Japão e ficar tranquila quando voltasse, enfim. Em qualquer outra situação e na vida pessoal, ter uma base financeira e construir o seu patrimônio, independente de qualquer coisa, independente de um casamento, para mim é um ponto fundamental. Independência financeira. Independência financeira. E para a gente terminar, que o nosso tempo já acabou, infelizmente, eu sempre termino com a mesma pergunta para todas vocês também. O que significa para você ser protagonista da sua própria vida? É uma palavra muito forte e interessante. Para mim, ser protagonista é muito além de tomar o papel principal, né, em um determinado projeto, em uma determinada ideia. Eu acredito que o protagonismo vem de você tomar o controle da sua carreira. Essa é uma passagem que eu conto no livro, que para mim, fazendo analogia com a indústria automobilística, eu passei de ser copiloto e passei a pilotar na minha vida pessoal e pilotar a minha carreira, para poder guiá-la para o caminho que eu esperava alcançar. E aqui estou hoje com o resultado desse esforço feito justamente para poder protagonizar e tomar controle da minha carreira. E pilotando brilhantemente. Lu, muito obrigada. Delícia te receber aqui. Obrigada mesmo. Prazer enorme, adorei estar com você.